Capítulo 20. Não me faça esperar por nada. Mereço tudo imediatamente. Mentalidade de deserto 5. Sede, pois, irmãos, pacientes, enquanto esperais, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Vede como ele se mantém paciente e vigilante sobre ele, até receber as primeiras e últimas chuvas. Tiago capítulo 5, versículo 7. A impaciência é fruto do orgulho. Uma pessoa orgulhosa parece não poder esperar por qualquer coisa com uma atitude adequada. Como discutimos no capítulo anterior, a paciência não é a habilidade de esperar, é a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. A Bíblia não diz seja paciente se você esperar. Ela diz: seja paciente enquanto você esperar. Esperar é parte da vida. Muitas pessoas não esperam bem. E, no entanto, na verdade, gastamos mais tempo em nossa vida esperando do que recebendo. O que quero dizer é isto: pedimos alguma coisa a Deus em oração, crendo, e então esperamos pela sua manifestação. Quando ela chega, nós nos regozijamos porque finalmente recebemos o que estávamos esperando. Entretanto, como somos pessoas direcionadas a atingir um objetivo, que devemos sempre ter alguma coisa pelo que lutar, alguma coisa a esperar. Vamos imediatamente de volta ao processo de pedir e crer em Deus por alguma outra coisa e esperar mais algum tempo até que o próximo avanço venha. Pensar sobre essa situação me fez perceber que gasto muito mais tempo da minha vida esperando do que recebendo. Então decidi aprender a usufruir o tempo de espera, não apenas o tempo de receber. Precisamos aprender a aproveitar onde estamos enquanto estamos a caminho de onde estamos indo. Subtítulo: O orgulho impede a espera paciente. Porque pela graça, favor imerecido de Deus, que me foi dada, digo a cada um dentre vós que pense de si mesmo, não se valorize além do que convém, não tenha uma opinião exagerada de sua própria importância. Antes, pense sobre a sua habilidade, com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos capítulo 12, versículo 13. É impossível usufruir a espera se você não sabe como esperar pacientemente. O orgulho impede a espera paciente porque a pessoa orgulhosa pensa tão bem sobre si mesma que acredita que jamais deveria ser incomodada sob qualquer aspecto. Embora não devamos pensar mal de nós mesmos, também não devemos pensar tão favoravelmente a nosso próprio respeito. É perigoso nos colocarmos num lugar tão elevado que nos leve a menosprezar os outros. Se eles não estiverem fazendo as coisas da maneira que queremos ou tão rapidamente quanto pensamos que deveriam ser feitas, nos comportamos impacientemente. Uma pessoa humilde não mostrará uma atitude impaciente. Subtítulo: Seja realista. No mundo passais por aflições, provações e tribulações e frustrações. Mas tende bom ânimo, tende coragem, sede confiantes, seguros, destemidos. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Outra maneira pela qual Satanás usa nossa mente para nos conduzir a um comportamento impaciente é nos levar a pensar que somos idealistas em vez de realistas. Se colocarmos na nossa cabeça a ideia de tudo o que diz respeito a nós, nossas circunstâncias e os nossos relacionamentos deveria ser sempre perfeito. Nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo, nenhuma pessoa desagradável com quem lidar. Então, estamos caminhando para uma queda. Ou, na verdade, deveria dizer que Satanás está nos determinando uma queda pela nossa forma errada de pensar. Não estou sugerindo que sejamos negativos. Sou uma crente firme em atitudes e pensamentos positivos.
mas estou sugerindo que sejamos realistas o suficiente para percebermos antecipadamente que muito poucas coisas na vida real são perfeitas. Meu marido e eu viajamos quase todo final de semana para uma cidade diferente para dirigir conferências. Muitas vezes alugamos salões de baile de hotéis e centros cívicos ou de convenções. No início, eu ficava impaciente e frustrada cada vez que alguma coisa saía errada em um desses lugares. Coisas como o ar-condicionado que não funcionava direito, ou talvez nem funcionasse de jeito nenhum, ou iluminação insuficiente no salão de conferência, cadeiras manchadas e rasgadas com o estofamento escapando para fora, ou restos do bolo da recepção de casamento da noite anterior ainda no chão. Eu sabia que havíamos pago um bom dinheiro pelo uso dessas salas e que as havíamos alugado de boa fé, esperando que estivessem em boas condições. Então ficava muito irritada quando isso não acontecia. Fazíamos tudo o que podíamos para tentar assegurar que os lugares que alugávamos eram limpos e confortáveis. Mas, apesar disso, em 75% deles, alguma coisa não correspondia às nossas expectativas. Houveram ocasiões em que nos prometeram reserva antecipada para a nossa equipe de viagem. Entretanto, nós chegávamos e nos diziam que não haveria salas disponíveis por muitas horas. Os funcionários do hotel frequentemente davam informações erradas a respeito dos horários das reuniões, apesar de ter-lhes sido dito repetidas vezes e até mesmo ter-lhes sido enviado material impresso com as datas e horários exatos. Frequentemente, empregados do hotel e do buffet eram rudes e preguiçosos. Muitas vezes, a comida que pedíamos para o lanche não era a que supunhamos ser. Me lembro de uma vez, em particular, quando a sobremesa servida às nossas mulheres cristãs, aproximadamente 800, foi regada ao rum. A cozinha misturou os pratos com os que estavam sendo servidos em uma recepção de casamento. É desnecessário dizer que ficamos um pouco embaraçados quando as mulheres começaram a dizer que a sobremesa tinha gosto de licor. Eu poderia me alongar, mas o ponto é simplesmente este. Ocasionalmente, mas muito raramente, acabávamos num lugar perfeito, com pessoas perfeitas e um seminário perfeito. Finalmente, percebi que uma das razões por que essas situações me deixavam impaciente e me comportando mal é que estava sendo idealista e não realista. Não planejo para o fracasso, mas lembro-me de que Jesus disse que neste mundo teríamos de lidar com as tribulações, provações, aflições e frustrações. Essas coisas são parte da vida nesta terra, para o crente, como também para o descrente. Mas todos os infortúnios do mundo não podem nos ferir se permanecermos no amor de Deus, manifestando o fruto do Espírito. Subtítulo: Paciência. Poder para perseverar. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, seus representantes próprios escolhidos, que são santos e amados pelo próprio Deus, revestindo-vos de um comportamento marcado de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, que é incansável e resignada e tem o poder de suportar o que quer que venha, com bom humor. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Volto-me para esta passagem frequentemente, para me lembrar do tipo de comportamento que deveria estar demonstrando em todas as situações. Recordo a mim mesma que a paciência não é minha habilidade de esperar, mas minha habilidade de manter uma boa atitude enquanto espero. Subtítulo: A paciência é revelada pelas provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o enfrentardes ou passardes por várias provações, de qualquer tipo, ou cairdes em várias tentações, sabendo e entendendo que a provação e teste da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, constância e paciência. Ora, a perseverança e a constância e a paciência deve ter ação completa e fazer um trabalho completo, para que sejais pessoas perfeitas e íntegras,
sem defeito, em nada deficientes. Tiago, capítulo 1, versos 2 ao 4. A paciência é fruto do Espírito, entre parênteses, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E é depositada no espírito de cada pessoa nascida de novo. A revelação ou a manifestação da paciência pelo seu povo é muito importante para o Senhor. Ele quer que outras pessoas vejam seu caráter por meio dos seus filhos. O capítulo 1 do livro de Tiago nos ensina que, quando nos tornamos perfeitos, não estaremos precisando de mais nada. O diabo não pode controlar um homem impaciente. Tiago 1 também nos ensina que deveríamos nos regozijar quando nos encontrarmos envolvidos em situações difíceis, sabendo que o método que Deus usa para revelar a paciência em nós é pelo que a versão New King James chama de várias provações. Tenho descoberto em minha própria vida que várias provações, finalmente, revelaram a paciência em mim, mas primeiro me trouxeram uma porção de outras coisas que não eram características divinas. Coisas como orgulho, ira, rebeldia, autopiedade, lamentação e muitas outras coisas. Parece que essas outras coisas devem ser enfrentadas e trabalhadas antes que a paciência surja. Subtítulo: Provações ou dificuldades. Então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente, deprimido, muito desencorajado, no caminho, por causa das provações. Números capítulo 21, versículo 4. Se você se lembra, uma atitude impaciente foi uma das mentalidades de deserto que mantiveram os israelitas vagueando nele por 40 anos. Como poderiam essas pessoas estar prontas para entrar na terra prometida e expulsar os atuais ocupantes, para que pudessem possuir a terra, se eles não podiam nem mesmo permanecer pacientes e imperturbáveis durante uma pequena dificuldade? Realmente, encorajo-o a trabalhar com o Espírito Santo enquanto ele desenvolve o fruto da paciência em você. Quanto mais você lhe resistir, mais longo será o processo. Aprenda a responder pacientemente a todos os tipos de provações e você se descobrirá vivendo uma qualidade de vida que não é apenas suportada, mas desfrutada em sua plenitude. Subtítulo: A importância da paciência e da persistência. Com efeito, tendes necessidade de paciência e perseverança, para que, havendo feito e realizado inteiramente a vontade de Deus, e portanto recebais e alcanceis e desfruteis plenamente a promessa. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Essa passagem nos diz que, sem paciência e perseverança, não receberemos as promessas de Deus. E Hebreus capítulo 6, versículo 12, nos diz que é apenas por meio da fé e da paciência que herdamos as promessas. O homem orgulhoso corre na força da sua própria carne e tenta fazer as coisas acontecerem no seu tempo. O orgulho diz: estou pronto agora. A humildade diz: Deus sabe melhor e ele não se atrasará. Um homem humilde espera pacientemente. Na verdade, ele tem um temor reverencial de se mover na sua própria carne. Mas um homem orgulhoso tenta uma coisa após a outra, todas sem sucesso. Subtítulo: Uma linha reta nem sempre é a distância mais curta para um objetivo. Há caminho que parece direito ao homem e parece reto a ele, mas afinal são caminhos de morte. Provérbios capítulo 16, versículo 25. Precisamos aprender que no mundo espiritual, às vezes, uma linha reta não é a menor distância entre nós e onde queremos estar. Pode ser apenas a distância mais curta para a destruição. Devemos aprender a ser pacientes e esperar no Senhor, mesmo que pareça que Ele esteja nos levando por um caminho de círculos para chegarmos ao nosso destino almejado. Há multidões de cristãos infelizes, vazios no mundo, simplesmente porque eles estão tentando fazer alguma coisa acontecer
em vez de esperar pacientemente que Deus faça com que as coisas aconteçam em seu próprio tempo e da sua própria maneira. Quando você estiver tentando esperar em Deus, o diabo aprisionará sua mente continuamente, exigindo que você faça alguma coisa. Ele quer movê-lo em zelo carnal, porque sabe que a carne não lucra nada. João capítulo 6, versículo 63 e Romanos capítulo 13, versículo 14. Como vimos, a impaciência é sinal de orgulho, e a única resposta ao orgulho é a humildade. Subtítulo: Humilhe-se e espere no Senhor. Humilhai-vos, minimizai-vos, diminuí-vos em vosso próprio conceito, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. A frase diminua-se em sua própria estima não significa que você deve pensar mal a seu respeito. Ela simplesmente significa: não pense que você pode resolver todos os seus problemas sozinho. Em vez de tomarmos os problemas orgulhosamente em nossas próprias mãos, devemos aprender a nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Quando ele souber que o tempo está correto, nos exaltará e nos levantará. Quando esperamos em Deus e nos recusamos a nos mover no zelo da carne, acontece um morrer para o eu. Começamos a morrer para nossos próprios caminhos e para nosso próprio tempo, e a viver a vontade e o caminho de Deus para nós. Deveríamos estar sempre prontamente obedientes para fazer qualquer coisa que Deus nos pedisse, mas deveríamos também ter um temor piedoso do orgulho carnal. Lembre-se, é o orgulho que está na raiz da nossa impaciência. O homem orgulhoso diz: por favor, não me faça esperar por nada, mereço tudo imediatamente. Quando você for tentado a se tornar frustrado e impaciente, recomendo-lhe que comece a dizer: Senhor, quero a tua vontade e o teu tempo. Não quero estar na tua frente, nem quero estar atrás de ti. Ajuda-me, Pai, a esperar pacientemente em ti.